Bom, então vamos dar início ao primeiro exercício usando o teorema de Bayes. Então, tem três máquinas, M1, M2 e M3, que produzem respectivamente 500 peças, 300 peças e 200 peças. Quer dizer, a máquina M1 produz 500 peças, M2 300 peças e M3 200 peças. Além disso, a gente sabe que essas máquinas também produzem peças defeituosas. Então, as porcentagens de produção defeituosa das máquinas são de 3% para a máquina M1, 4% para a máquina M2 e 5% para a máquina M3. Ou seja, se a máquina M1 produz 500 peças, ela vai produzir 15 peças defeituosas, M2 que produz 300 peças, 12% são defeituosas, e M3 que produz 200 peças, eu vou ter 10 peças defeituosas. Uma peça desse monte todo, né, porque elas produziram as peças, nós juntamos tudo num bolo só, contendo 1000 peças, 500 mais 300 mais 200, e uma peça desse monte é selecionada aleatoriamente. E o que a gente quer saber é a probabilidade dessa peça ser defeituosa e também a probabilidade dela ter sido fabricada pela máquina M1, dado que ela é defeituosa. Ou seja, são duas coisas diferentes. Na primeira, eu simplesmente quero saber a probabilidade da peça que eu retirei ser defeituosa. Então, tem um monte de 1000 peças, nesse monte eu tenho algumas defeituosas, eu retiro uma peça e quero saber a probabilidade dela ser defeituosa. Na segunda, eu tiro a peça, vejo que ela é defeituosa e quero saber qual a probabilidade dela ter sido fabricada pela máquina M1. Bom, a probabilidade dela ser defeituosa, eu não precisaria usar o teorema da probabilidade total, mas eu vou usar aqui apenas como uma maneira de exercitar também o teorema, né? Então eu vou considerar o seguinte evento: D, a peça ser defeituosa. Eu quero encontrar P de D. Lembrando que um evento é um subconjunto do espaço amostral, D é um subconjunto do espaço amostral, o espaço amostral é o conjunto de todas as peças, e eu quero selecionar então um subconjunto desse, que é o subconjunto das peças defeituosas. Quero encontrar a probabilidade de D. Então vou usar o teorema da probabilidade total. Vou considerar que eu tenho três eventos disjuntos. Para usar o teorema da probabilidade total, preciso que eles sejam disjuntos. Os eventos são M1, a peça produzida pela máquina M1, M2, a peça produzida pela máquina M2, e M3, a peça produzida pela máquina M3. Eu uso o teorema, probabilidade do evento D, a probabilidade de D dado M1, multiplica a probabilidade de M1, mais probabilidade de D dado M2, que multiplica a probabilidade de M2, mais probabilidade de D dado M3, que multiplica a probabilidade de M3. O número total de peças do monte é 1000. E o número de peças fabricadas pela máquina M1 é 500. Então, a probabilidade da peça ter sido fabricada pela máquina M1 é 500 sobre 1000, que é 0,5. Analogamente, ter sido fabricada pela máquina M2, 300 sobre 1000, 0,3. Pela máquina M3, 200 sobre 1000, 0,2. De acordo com o enunciado, eu sei que a probabilidade da peça ser defeituosa, dado que foi produzida pela máquina M1, é de 3%, 0,03, para a máquina M2, 4%, ou 0,04, a máquina M3, 0,05. Então, calculando o P de D, substituindo os valores, 0,03 vezes 0,5, mais 0,04 vezes 0,3, mais 0,05 vezes 0,2, eu tenho que P de D é 0,037. Não precisava ter usado o teorema da probabilidade total, que observa que no total eu tinha 37 peças defeituosas, porque eu tinha 3% então, da máquina M1, 4% da máquina M2, 5% da máquina M3. Se eu somar as peças, 15 mais 12 mais 10, eu vou obter 37%. Quero saber agora a probabilidade dela ter sido fabricada pela máquina M1, dado que é defeituosa. Então, eu tenho dois eventos: D, a peça ser defeituosa, e M1, a peça ser produzida pela máquina M1. Então, eu quero calcular P de M1 dado D. Repara que eu sei P de D dado M1, que é a probabilidade dela ser defeituosa, dado que ela foi fabricada pela máquina M1. Mas agora eu quero o contrário. Eu quero P de M1 dado D. Então, para responder essa pergunta, P de M1 dado D, eu tenho que usar o teorema de Bayes. O P de M1 dado D é a probabilidade de D dado M1, que multiplica a probabilidade de M1 sobre a probabilidade de D. P de D dado M1 eu conheço, 3%. P de M1 é 0,5, também já foi calculado. E P de D foi calculado no item anterior, 0,037. Fazendo a conta, eu descubro que P de M1 dado D é 15 sobre 37.